Tudo bom com você? Espero que sim. Estava te aguardando, ansiosa aqui para mais uma aula de matemática. Eu sou Rosana Helva e estou aqui para te ajudar, tá bom? Ó, não esquece de se inscrever no nosso canal, tá bom? Estou te aguardando para que você se inscreva, para você ter acesso a todas as aulas do Fato Livre, que está junto com você nesse Enem de 2020, que já está indo para 2021, tá bom? Vamos nós então para nossa aula? Então, hoje nós vamos falar sobre o quê? Continuar com a análise combinatória. E vou para a parte 1, que agora nós vamos começar a utilizar algumas formulazinhas. Você viu na aula 17 falar sobre o princípio fundamental da contagem. Agora nós vamos falar sobre arranjo. O que é arranjo? Na verdade, nós vamos ter agora N elementos e nós vamos agrupá-los de uma maneira P. Então, P é a maneira como eu vou agrupar e o meu N é o total de elementos. Só que o que acontece? Os elementos que pertencem a esse conjunto, quando você faz a ordem dele, dá uma diferença. A fórmula do arranjo é N fatorial sobre N menos P fatorial. Simples assim. N fatorial sobre P fatorial. N total e o meu P é a quantidade de elementos que eu tenho. Sempre eu falo para você, olha só, a ordem aqui da natureza dos elementos faz uma diferenciação. Então aqui eu considero AB diferente de BA, tá? CD diferente de EF, é lógico. Então o que acontece? Para utilizar o arranjo, você tem que fazer o quê? Primeiro, você vai montar um exemplozinho na sua cabeça, correto? Depois, você vai inverter a ordem desse exemplo na sua cabeça. Se der diferente, eu utilizo arranjo. Se der igual, não é arranjo. Quando eu considero AB diferente de BA, se for numa placa de automóvel, por exemplo, começa iniciado por AB, a outra placa iniciada por BA são diferentes. Então, naquele caso, eu utilizo arranjo. Tá certo? Agora, se eu for simplesmente sortear duas letrinhas, AB ou sair BA, é a mesma coisa. Então, não é arranjo. Então, você tem que fazer isso. Montar um exemplo na cabeça. Monta do jeito que ele falar. Vou te dar os números de 1 a 5. Montei. Pega dois números aí. Faz uma dezena. 12. Inverte. 21. Deu diferente. Portanto, eu utilizo arranjo. Tá certo? O arranjo também ele é muito substituído por princípio fundamental da contagem. Eu até prefiro mais o princípio fundamental da contagem do que decorar mais essa fórmula de N fatorial sobre N menos P fatorial. Olha um exemplo. No estacionamento, há 10 vagas independentes. O número de modos distintos pelos quais 6 automóveis podem ocupar as vagas desse estacionamento. Então, colocar o Fusca na vaga 1 e um Fiat na vaga 2, se eu inverter, é diferente, tá certo? O estacionamento. Portanto, meu total, N10. Eu tenho 10 vagas. E vou escolher quantas? Vou escolher 6, porque só tenho 6 automóveis. Então, arranjo 10, 6. Daria 10 fatorial sobre 10 menos 6 fatorial. 10 menos 6 dá 4 fatorial. O que eu faço? Eu ando com o 10, tá vendo aqui, ó? Andei com o 10 até chegar no 4, para poder cancelar. E aí fica apenas 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, dando 151.200 vagas. 151.200 vagas. Tá bom? É diferente. Não esquece, é diferente. Então, para encontrar a quantidade de arranjos, eu posso usar o princípio fundamental da contagem. Vejam lá se eu tinha 6 vaguinhas, tá certo? Olha lá, 6 carros para estacionar nas 10 vagas. Então, primeira opção que eu tinha, 10 opções para o primeiro carrinho, 9 para o segundo, 8 para o terceiro, 7 para o quarto, 6 para o quinto e quinto para o sexto, e 5 para o 6, dando a mesma quantidade. Então, eu resolvi agora esse exercício da mesma maneira, utilizando o princípio fundamental da contagem. Eu acho que você vai querer usar o princípio fundamental da contagem daqui para frente. Mas a nossa aula é de arranjo. Então vamos fazer o quê? Arranjo, tá bom? Mas você pode ver que pode ser substituído. A todo momento eu vou falar. Olha esse. Eu tenho um automóvel aqui, ele é fabricado em 7 cores diferentes. 7 cores diferentes. E também você pode optar entre dois motores, 2.000 cilindradas ou 4.000 cilindradas. Além disso, tem as versões Standard, Luxo e Super Luxo. Então eu tenho 7 cores,
eu tenho 2 tipos de motor e tenho ainda 2 tipos de versões, 3 tipos de versões, ok? Vamos lá? Ó, eu já faria pelo princípio fundamental da contagem. 7, 2, 3, tá ok? Mas se fosse o caso de arranjo, olha como é que ficaria. Escolher uma cor em um automóvel e uma versão. Então, uma cor, tenho 7 para escolher uma. Motor, 2 eu vou escolher 1. E versão 3 eu vou escolher 1. Portanto, lembra lá no princípio fundamental da contagem? Eu te falei que cada vez que aparece o E, você deve multiplicar. Então, eu multiplicaria esses arranjos. 7 fatorial sobre 7 menos 1 dá 6 fatorial embaixo, cancela, vai acabar dando 7. Então, 7 sobre 6, ali 2 sobre 1, que embaixo seria 2 menos 1, e 3 fatorial, embaixo seria 3 menos 1, que dá 2. Portanto, isso aí daria 7 vezes 2 vezes 3, 42. Pelo princípio fundamental da contagem, o que eu tinha? 7 cores, 2 motores e 3 versões. Olha lá, o 42, tá certo? Resolvido também pelo princípio fundamental da contagem, tá bom? Então, deu letra C. Vamos agora, o que eu pus? Ah, você achou, não, você achou fácil. Não tem nada de difícil, tá, dona Rosana? Pode sair daí. Bora. Olha esse. Eu tenho aqui. Considere um código seja constituído de 4 letras retiradas do conjunto Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Eu tenho aí 10 letrinhas, pode contar. São 10 letrinhas. 2 barras, ele vai ter, o código vai ser, vou escolher 4 letrinhas, aí vem 2 barras, e aí vem 2 algarismos, escolhidos de 0 a 9. Nessa situação, se não forem permitidas repetições de letras e dos algarismos, ele pede o número possível de códigos distintos. Será que dá menos de 100 mil? Será que dá 100 mil até 200 mil? De 200 mil a 300 mil? De 300 mil a 400 mil? Ou de mais de 400 mil? Estou te esperando. Ou você utiliza arranjo ou o princípio fundamental da contagem. Por quê? Porque é diferente. Tá certo? É diferente. Eu escolhi um código QR, é diferente do código RQ. Tá bom? Escolher o algarismo 1, 2 é diferente do 2, 1. Porque ali é uma senha, né? Nós vamos fazer um código de 4 letras e 2 algarismos. Portanto, vamos lá. Pensando em escolher as letras, 4 letrinhas, 2 barras e os 2 números. Não pode repetir. Vejam que ali eu teria 10 letrinhas para escolher 4. E os números, eu tenho 10 numerozinhos para escolher 2. É arranjo 10, 4 e o arranjo 10, 2. Portanto, 10 fatorial sobre 6 fatorial. E aqui eu tenho 10 fatorial sobre 8 fatorial. Esse 10 fatorial sobre 6 fatorial, eu andaria com 10 até chegar no 6 para cancelar. Então, ficaria 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. E o 8, eu andaria até chegar no 8, 10 fatorial sobre 8 fatorial, ficaria apenas 10 vezes 9. Esse produto vai dar 453.600. Então, dá mais de 400 mil. Portanto, letra E. Vejam, se fosse o princípio fundamental da contagem, 4 letrinhas. Qual a primeira opção? 10. Segunda, 9. Terceira, 8. E quarta, 7. É o que está aqui. Númerozinhos, 10 opções para a primeira casinha e 9 para a segunda. Então, você consegue entender, para mim, que o princípio fundamental da contagem resolve tranquilamente o arranjo? Tá certo? Agora, mais um exemplo. Olha lá. Caiu no Enem essa, hein? Considere que em um edifício residencial haja uma caixa de correspondência para cada um dos 79 apartamentos. E em cada uma delas tenha sido instalada uma fechadura eletrônica com um código de 2 dígitos, tá certo? Formados com algarismo de 0 a 9. 2 dígitos de 0 a 9. Então, de todos os códigos assim formados, 11 deles não precisaram ser utilizados. Será que isso é verdadeiro? Será? Vamos ver? Olha lá as caixinhas. É constituída por 2 dígitos, não é isso? Portanto, eu tenho 10 para a primeira opção e 9 para a segunda.